nosso Senhor, vamos baixar a nossa cabeça, fechar nossos olhos e invocar o nome do nosso Deus. Pai querido, nós neste momento, Senhor, nos reunimos aqui, ó Pai, na tua casa, na tua igreja, invocamos o teu nome, ó Pai, pedimos ao Senhor a tua presença pelo transbordar do teu Espírito Santo, ó Pai. Pedimos a Ti, ó Senhor, que o Senhor nos abençoe com a Tua Palavra, que faça-se, Senhor, divisão entre luz e trevas, ó Pai, neste lugar, onde nós declaramos que Tu és o único Senhor, não há outro Deus além de Ti. Vimos aqui, ó Senhor, impelidos pelo Teu Espírito Santo, Pai, para adorar o Cordeiro que venceu, a saber, Teu Filho Jesus Cristo, a quem enviaste em carne para destruir todas as obras de Satanás, o qual, ó Senhor, como servo sofredor, em obediência à Tua Palavra, a Ti, ó Senhor, eficazmente, ó Pai, derrotou, e não só derrotou, como também nos incluiu na Sua morte e na Sua ressurreição mediante a fé. Por isso, Senhor, estamos aqui nessa noite para Te louvar, para prestar um culto a Ti, ó Pai. Culto esse, Senhor, que será aceitável, ó Senhor, porque o fazemos, ó Pai, na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, na força, no poder e na ação do Teu Espírito Santo, porque obedecemos a Tua Palavra e temos entendido, ó Pai, como o Senhor falou, que Deus é Espírito e importa que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade, e que não é possível, Senhor, prestarmos culto a Ti movidos pela força da carne, Senhor, senão pelo fruto do Teu Espírito. Por isso, Senhor, Te adoramos nessa noite. Pai querido, recebe as nossas vidas, ó Senhor, como instrumento de louvor e de adoração a Ti, santificados, ó Senhor, purificados e lavados no sacrifício perfeito, eterno, do Seu Filho, o nosso sumo sacerdote para toda a eternidade e eternidade do sempiterno Teu. Amém. Glória a Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 145 e começar, aleluia, glorificando o nosso Senhor. Deixa eu ver se eu consigo aqui ler sem os meus olhos postiços. Louvores de Davi há um subtítulo: a bondade, grandeza e providência de Deus. Aleluia. Façamos a seguinte leitura. Eu vou ler um versículo, e aí depois a igreja em uníssono repete também o mesmo versículo, do 1 até o 5. Amém? Glória a Jesus. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o Teu nome para todo sempre. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o Teu nome para todo sempre. Aleluia. Todos os dias Te bendirei e louvarei o Teu nome para todo sempre. Todos os dias Te bendirei e louvarei o Teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A Sua grandeza é insondável. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A Sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração nas Tuas mãos e anunciará os Teus poderosos feitos. Uma geração louvará a outra geração as Tuas obras e anunciará os Teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da Tua majestade e nas Tuas maravilhas. Meditarei no glorioso esplendor da Tua majestade e nas Tuas maravilhas. Glória a Jesus. Te adoramos, Senhor, nessa noite, declarando: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. A igreja declara: não há Deus maior.
você. Senhor, e te adorarmos, louvarmos o teu nome. Convido a igreja a abrir a linda palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27, e depois o capítulo 2 também, versículo 12. Peço que a igreja acompanhe a leitura, por gentileza. Glória a Deus, Pai. Manifesta o teu poder e derrama o teu Santo Espírito. Unge a tua igreja, Pai, com unção de adoração, de alegria. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. E aqui esse versículo quero ressaltar, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Vou ler novamente. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. E ainda no versículo 12, do capítulo 2, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E aqui eu me lembro quando o apóstolo Paulo, ele dá uma instrução para que as cartas sejam lidas em todas as igrejas. Então eu me coloco aqui humildemente também como essa pessoa que o Senhor, antes da fundação do mundo, através do apóstolo Paulo, designou uma escritura para nos orientar, para revelar Cristo. Então, hoje o apóstolo Paulo não está aí. Alguém viu o apóstolo Paulo por aí? Não, né? Ele está ausente. Então vamos ler também na ausência do apóstolo Paulo, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Glória a Jesus. Eu tenho orado, querida igreja, e tenho ouvido do Senhor e compartilho com a igreja o chamado de Deus a nós nos abstermos realmente das paixões do mundo. E quando eu falo paixões, não no sentido pecaminoso da lascívia, da avareza, mas daquelas coisas que nos distraem,
Sabe, aqueles pequenos pecadinhos que nós não contabilizamos e que nós não sofremos, nós não abrimos mão. É como se nós vivêssemos um casamento e a esposa dissesse assim para o marido: olha, tu faz favor para mim, tu leva o lixo lá para fora hoje. E daí o marido fala: olha, se eu não levar, tu vai se divorciar de mim? Ah, não. Ah, então eu vou levar. Tu lava a louça para mim? Tu me ajuda aqui, eu estou na correria, levei as crianças para a escola, trabalhei, cheguei cansada, né? Como se o homem não tivesse que ajudar. E aí a esposa fala: tu lava a louça ali para mim enquanto eu vou fazer outro serviço? Olha, isso vai acabar em divórcio? Ele disse: não, né? Não vamos nos divorciar. Ah, então eu não vou fazer também. E muitas vezes nós tratamos assim com Deus. Parece que nós andamos ali na linha tênue entre qual é o mínimo que eu posso fazer para não perder a minha salvação. Qual é o mínimo, Senhor, que eu posso fazer? Ah, essa mentirinha? Então, não vou falar a verdade. Vou mentir. Ah, essa fofoquinha? O Espírito Santo fala pra gente. Eu falo isso, começa em mim aqui. A palavra do Senhor fala que a sua justiça começa pela sua própria casa. Aquela fofoquinha, aquela maliciazinha, a gente sabe que não é para falar. O Espírito vem e fala: não fale. Daí parece que a gente olha assim: eu vou perder minha salvação, eu vou falar. Então o convite do nosso Deus, nesse momento de contrição, e mais do que contrição, de encorajamento, é que nós fomos convidados a padecermos por Cristo, a dizer não à nossa carne, a vivermos guiados pelo Espírito Santo. E o nosso culto ser o culto que começou na cruz e que vai ser por toda a eternidade, como nós cantamos aqui, que por toda a eternidade nós vamos proclamar a Cristo, nós vamos dizer que não há Deus maior,
Ele está neste lugar. O Espírito passeia entre nós, porque Ele passeia no meio dos louvores. Aleluia, Senhor. Glórias a Jesus, ó Pai. Hoje é noite de festa no céu, Senhor. Hoje é noite de salvação, ó Pai. Hoje é noite, Senhor, de conversão, de cura divina, da manifestação do Teu poder, ó Pai. Enquanto Te adoramos, enquanto Te louvamos, ó Pai, somos transformados, ó Pai, e queremos passar a nossa vida vivendo de glória em glória, Pai, e não de queda em queda, de glória em glória, Jesus, para o alto, caminhando, como disse Teu apóstolo, ó Pai, inspirado pelo Teu Espírito, ó Pai, olhando para as coisas que para trás ficam, sigo para o alto, aleluia, para Cristo Jesus, para receber a coroa, aleluia. Por isso Te exaltamos, ó Senhor, aleluia. Fica em pé, igreja, diante do Deus Altíssimo, Cordeiro de Deus. Vamos exaltá-lo nessa noite. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as Tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará, sim, nessa noite Ele está aqui, trazendo vitória às nossas vidas. No início, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as Tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Olha lá, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de de louvor e alegria, se a palavra de glória já foi liberada a nós. A igreja do início, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. É de Jesus que estamos falando. E declaramos as Suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará, sim, trazendo vitória às nossas vidas. Olha lá, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? O Espírito age em nossas vidas. Quem poderá nos resistir? Se a palavra de glória já foi liberada a nós, se a palavra de glória já foi liberada a nós. Declara, igreja, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Sim, é o nosso Deus, nós liberamos o seu agir. Quem poderá nos resistir? Se a palavra de glória já foi liberada a nós. Você crê nisso? Declare. Se a palavra de glória já foi liberada a nós. Mais uma vez, se a palavra de glória já foi liberada a nós. Última vez. Se a palavra de glória já foi liberada a nós. Aleluia! Você crê nisso? Que é uma palavra? Essa palavra não foi qualquer Deus que falou, foi Deus que criou todas as coisas antes da fundação do mundo.
irmão. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e profetizar sobre a vida dele. Amém? Diga assim, ó. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios. Pode bagunçar, sai do lugar. Vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre a vida vou profetizar. Tenho uma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca cessarão. Atos de louvor e de alegria. Fica lá. Quer ver, igreja? Manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar. Aleluia! Manifestar e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida, sobre tua vida, vou profetizar. Sobre tua vida, Isa, sobre tua vida, mãe, te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca cessarão. Sobre tua vida eu vou profetizar. Tenho uma maldição, isso me alcançará. Coisa linda. Sobre sua família, Marcelo, cujas águas nunca cessarão. Última vez, eu sei que Deus tem pra ti uma manancial. As vozes, cujas águas nunca cessarão. Aleluia, glória a Jesus. Podemos assentar. Que delícia, glória a Deus. É bom falar de Cristo Jesus. Ele é a água viva. Ele é a água viva e Ele nos prometeu fazer fluir de nós, ou fruir, não sei qual que é o verbo certo, que é o professor de português já me confunde. Mas é o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, que habita a minha vida e a tua. Essa é a água que nunca vai cessar. Amém? E agora, enquanto a gente oferta ao nosso Senhor com gratidão, a gente vai contar uma história. É a minha história e a tua história. A história da nossa conversão. Vamos cantar esse hino, o nosso cenário 334, com muita alegria. Amém? Puxa aí. Amor
Espírito ministrando. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por este dia que nos deste com vida e com saúde, pelo ar que respiramos, Senhor, pelas bênçãos recebidas de Ti, Senhor. Muito obrigado por sempre estar conosco, nos abençoando, Pai. Abençoa, Senhor, cada um que ofertou nessa noite, Senhor, esteja abrindo as portas, derramando bênçãos sobre a vida de cada um, Pai. Abençoa tudo que aqui chegar e que saia daqui edificar, Senhor, a palavra, possam tirar proveito para a nossa vida espiritual, Pai. Abençoa o teu servo a tua palavra, que seja ungido e inspirado por Ti. É o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Chamar os professores, as nossas crianças. Pastor Cláudio. Glória a Jesus. Pediu ao presbítero Davi que esteja orando pelas crianças. Vai, Vamos orar então, queridos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua misericórdia e grande bondade. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento maravilhoso, Senhor, em que nós louvamos o teu nome, engrandecemos o teu nome através da música, através do hino, através dos louvores, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá de te adorar nesse momento. Nós também queremos colocar nas tuas mãos agora a nossa vida dos professores, Senhor Jesus, que vão lecionar para as crianças, Senhor, que o Senhor nos use como canal de bênção nessa noite. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, fale ao nosso coração, para que nós possamos transmitir o Teu recado a esses pequeninos, Senhor, de maneira que eles possam entender, que eles possam reconhecer a Tua grandeza, a Tua majestade e o Teu poder, Pai querido. Também colocamos a vida do pastor nas Tuas mãos nessa hora, Senhor, que vai trazer a Tua palavra. Usa o Teu servo como canal de bênção também, Senhor Jesus, com autoridade, com ousadia, com poder. E que essa palavra que certamente o Senhor já colocou no coração dele, Pai querido, possa atingir os nossos corações, o coração da igreja, de maneira que possamos ser daqui edificados, Senhor Jesus, possamos ser daqui realmente glorificando e exaltando o Teu santo nome. Muito obrigado por tudo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Davi. Obrigado, Alan, os irmãos do louvor. As crianças podem ir. Os irmãos abram a Bíblia em João, capítulo 4. Graça e paz a todos vocês, meus amados. E em João capítulo 4, nós vamos fazer a nossa leitura e a nossa meditação nessa noite. João capítulo 4, nós vamos ler inicialmente do verso 1 até o 30 e depois os versos 39 a 42.
João, meus amados, o Evangelho de João, capítulo 4. Uma história já bem conhecida de alguns irmãos, né? A mulher de Samaria, ou a mulher samaritana. Diz assim então a Escritura. Alguém não quer ir, será? Ai, Vitória. Vamos lá então, queridos. Diz assim então o verso. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera aos seus filhos, ou melhor, a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Muito bem, um texto para nós já mais conhecido, para outros nem tanto, mas alguns detalhes dele que gostaria de elencar nessa noite para a gente pensar um pouquinho a respeito dessa história, né, que está aqui em João capítulo 4,
do verso 1 até o 30 e também do 39 a 42, a qual nós lemos. Quando nós observamos esse texto, alguns detalhes nos chamam a atenção, né? Jesus faz uma viagem, algumas praticamente críticas, né, dos fariseus, mais uma vez contra Jesus, haviam começado a respeito da relação entre ele e João Batista, dizendo que agora, né, Jesus batizava, e não mesmo ele, mas os seus discípulos, do que o próprio João Batista, querendo causar alguma confusão entre os primos, né? Eles eram primos, tanto João Batista como Jesus, eram primos um do outro. E Jesus então sai da região da Judéia e agora vai então para as regiões da Galiléia. É como se, gosto de comparar assim, né, embora a extensão de terra não seja a mesma, mas só para questão geográfica de localização, como se Jesus saísse das regiões do Rio Grande do Sul e fosse então em direção ao Paraná, né, e lá então ele ficasse algum tempo. Mas, diz o texto, né, se você observar o verso de número 4, que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. A comparação é como que a província de Samaria fosse Santa Catarina. Mas não era comum, né, como nós fazemos hoje, pelo menos um gaúcho que quer ir até o Paraná, passar por dentro de Santa Catarina, pela BR-101, e chegar ao outro estado, né, o que é comum para a gente hoje. Os judeus não faziam isso, eles desviavam o caminho. É como se eles passassem então lá pela Argentina e Paraguai e chegassem então ao estado do Paraná. Né? Por que faziam isso? Havia uma intriga já muito antiga e muito grande entre os judeus e os samaritanos. Embora os samaritanos fossem parentes dos judeus, em determinado momento da história, por causa dos cativeiros e dos problemas enfrentados no passado, o povo samaritano era um povo muito misto, né? Ou seja, os homens haviam casados com mulheres de outras nações, e os judeus se consideravam ainda um povo mais puro. E por causa dessas questões e outras mais, né, que inclusive o texto nos aponta, como por exemplo, a mulher disse que a gente diz que é nesse monte em que a gente deve adorar. Jesus estava em Samaria e havia ali um monte, então era um local de adoração, já que os povos não se misturavam, não se entendiam, e eles adoravam então ali em Samaria, faziam o seu culto em Samaria, enquanto em Jerusalém os judeus continuavam todo o processo de culto, né? E ela tem uma dúvida sincera e pergunta a Jesus, já um pouco mais adiantada a conversa, a respeito de qual é o lugar onde se deve adorar a Deus. E Jesus então traz esclarecimentos e princípios, né, tirando essa dúvida da mulher, respondendo a sua pergunta de uma forma ainda muito mais profunda do que ela havia questionado, falando que os adoradores, né, adoram ao Pai em espírito e em verdade, e essa hora de adoração já é a hora em que Jesus inclusive está presente, né? Não mais seria Jerusalém, não mais seria o monte em Samaria, mas seria agora aqueles em todos os lugares que reconhecessem a Jesus como seu Senhor e Salvador, pudessem adorá-lo verdadeiramente por crerem nele, né? Então Jesus atravessa a província de Samaria, e essa parte de texto era necessário, chama a nossa atenção, porque quando nós olhamos o texto, nós percebemos que nenhum judeu tinha essa necessidade. Pelo contrário, o costume era passar externamente, justamente para não pisar em Samaria, para não ter contato com os samaritanos, para que realmente não tivesse ali nenhum vínculo, né? Nenhuma amizade, etc. Havia realmente uma distância muito grande. Mas quando nós olhamos esse versículo e percebemos que era necessário a Jesus, é porque ele tinha esse propósito de encontrar essa mulher. A mulher não sabia, né? Mas Jesus já tinha esse propósito na sua vida de encontrar essa mulher. E eles têm uma conversa, né? Ele está cansado da viagem, uma prova da humanidade de Jesus, com sede inclusive, e ele vai então até perto desse poço, onde uma mulher aparece para tirar água. E ele diz claramente, sem delongas, né? Sem nenhuma introdução, dá-lhe de beber. Ordena ela inclusive que ela lhe desse água. E ela diz, olha, tu não tem com o que tirar, né? O poço é fundo, né? Por que tu ousa falar comigo, uma mulher samaritana? Ela já sabia, claro, que não se dava, né? E ela percebeu de alguma forma que ele era judeu, não sei, talvez as vestes, talvez algum detalhe, ou o sotaque, talvez, alguma coisa ela percebeu, né? E ela então, como é que tu ousa falar comigo? E ele diz então a essa mulher, olha, se você soubesse quem fala contigo, você pediria e eu te daria água viva. Uma água que inclusive não é necessário, não será mais necessário que você viesse a beber novamente. E ela fica admirada, né, que realmente não tem com que tirar essa água, e fica questionando ele nesse sentido, né?
com relação a essa água que ele menciona. Ela não tem noção de que água é essa e continua as suas conversas e suas insistências, até que em algum momento Jesus a esclarece um pouco e ela diz: olha, que beleza, então me dá, porque eu não quero mais vir aqui buscar, eu não quero mais voltar a ter sede. Ela confunde um pouco, mistura as coisas, né? Ainda pensa numa água material, numa água H2O, né? Numa água com relação àquela que nós bebemos, e ela quer se livrar então desse momento de vir buscar água. Pelo jeito era uma tarefa pesada para ela. Ela vinha num horário também bastante estranho, quando não era comum as mulheres virem buscar água, e ela se interessa então pela água que Jesus lhe oferece. E Jesus então diz: olha, vai lá, chama o teu marido e vem cá. E ela aí abre o coração e diz: eu não tenho marido. E Jesus, sabendo todas as coisas, diz a essa mulher: realmente, isso você diz com a verdade, que você teve sim, e esse que agora você tem também não é teu. Isso realmente é uma verdade que você disse. Aí ela muda o assunto quando ela fala então da adoração no monte. E a história vai acontecendo. Depois chegam seus discípulos e se admiram que Jesus está falando com uma mulher, diz o texto. E ainda por cima, uma mulher samaritana. E ela então deixa o seu cântaro, sai à cidade, começa a falar aos homens daquela cidade, às pessoas daquela cidade, que ela tinha encontrado o Messias, que ela tinha percebido que ele era profeta, era o Messias, aquele que havia falado com ela. Alguns creem no que a mulher conta, e ela diz que percebeu que ele era profeta, porque ele havia dito tudo o que ela tinha feito, todas as coisas. Talvez o texto não traga os detalhes, essa conversa tenha tido alguns pormenores, que Jesus tenha dito mais coisas dessa mulher. Porém, foi o suficiente aquilo que ela ouviu de Jesus para sair da cidade e declarar que ele era o Messias. Os samaritanos convidam Jesus para ficar na cidade. Ele fica mais 2 dias nessa cidade, e alguns homens e mulheres também se convertem ao Senhor, e eles começam a dizer: olha, mulher, já não é mais pelo que tu disseste, mas nós mesmos temos ouvido a respeito desse Messias, e nós temos crido que ele é o Salvador do mundo. Uma trajetória aparentemente simples, que começa com o desejo do Messias de atravessar uma região a qual os judeus não transitavam, que demanda uma transformação de vidas grandiosas, não só de uma mulher, mas também de boa parte daqueles habitantes da aldeia ou daquela cidade onde ela estava inserida. E quando nós olhamos essa história, há algumas lições para nós aqui. Eu gostaria de compartilhá-las com você nessa noite, e eu coloquei então o título, como o que aprendemos com a história da mulher samaritana. E a primeira coisa que nós podemos encontrar aqui, com relação a essa mulher ou a essa história, e o próprio Jesus, são 3 os personagens: Jesus, a mulher, e aí os discípulos também, como um grupo de pessoas, são 3. E depois também os próprios samaritanos, chegando aí um quarto personagem, agora também em grupo. E a primeira coisa que nós aprendemos é que Jesus é a fonte da água viva. Jesus é a fonte da água viva. Se você olhar o verso 10 e 14, só para relembrarmos, observe que ele mesmo se denomina assim. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. No verso 14 também: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais será sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É uma água diferente, é a água que Jesus dá. Em alguns casos, essa água é realmente não confundida, mas é uma expressão do próprio Jesus, dele mesmo como sendo essa água viva. Assim como ele é o pão que desceu do céu, ele é a água viva para as nossas vidas. E é João que tem essas metáforas, que ele vai escrevendo ao longo do seu evangelho, e mostrando Jesus como aquele que sacia tanto a fome quanto a sede, mas sede da alma, sede do coração, sede essa que essa mulher tinha profundamente na sua vida, a qual fez com que o Messias obrigatoriamente passasse naquela localidade. Isso é impressionante. Jesus teve 3 anos de ministério, a gente tem um número de dias específico aqui, e tantas coisas para serem feitas, tantos milagres a serem realizados, tantas obras a serem designadas entre os judeus, mas em um momento da história lhe é necessário passar então por Samaria.
passaram onde há uma mulher e passaram onde há uma mulher samaritana. Para nós não há problema nenhum, a nossa cultura não vê isso, né, com nenhum problema, mas para os judeus isso era muito, mas muito complicado. Conversar com uma mulher já não era algo muito comum, principalmente samaritano, mas lá está Jesus, a fonte de água viva, ou da água da vida, ou daquele que, através do seu poder, faz jorrar água viva no coração daqueles que estão extremamente sedentos. Desde o Antigo Testamento, Deus fala ao seu povo com essas metáforas. Você não precisa abrir, mas Jeremias capítulo 2 e verso 13, por exemplo, diz o seguinte: porque 2 males cometeu o meu povo, disse Deus, através do profeta. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas ou rachadas, que não retêm as águas. O povo, quando deixou Deus, ele usa essa metáfora: o povo me deixou a fonte de águas vivas. A mesma metáfora que Jesus usa agora para com essa mulher. Em Zacarias, no capítulo 14, verso 8, quando fala de algumas promessas, inclusive com relação ao povo, diz assim, através do profeta Zacarias, o nosso Deus: naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Águas vivas, águas restauradas por Deus. Quer seja, se você quiser pensar geograficamente, numa ação divina, né, no povo de Israel em algum momento da história, mas principalmente nos corações daqueles que têm sede. E aquele que tem esse poder e essa promessa está agora diante de uma mulher carente, necessitada, sedenta, com muitas dúvidas na alma, com um problema na sua própria vida, problema esse que era de cunho relacional, onde ela teve muitas pessoas em relacionamento, mas estava com agora um homem que por alguma razão não era dela, não sabemos se era amante desse homem ou não. Alguns estudiosos dizem que essa mulher ela era prostituta ou foi em algum momento, mas o fato é que ainda ela tinha um marido que não era dela, e Jesus então vem para transformar a sua vida, oferecendo a ela um produto que nós não encontramos em nenhuma prateleira dessa vida, um produto que nós não encontramos em nenhuma prateleira de mercado. Jesus passa lá, única e exclusivamente por causa de uma mulher, a mulher samaritana, e dá uma oportunidade a ela ímpar, que muitos não ouviram ao longo da caminhada de Jesus por aquelas terras. Sozinha a tirar água, recebe do Senhor uma grande promessa, que começa a mudar o seu coração e a sua história. E em poucos versículos, pelo menos, isso deve ter dado algumas horas, mas em poucos versículos nós percebemos a grande transformação, o grande avanço da ação graciosa de Deus sobre a vida de uma mulher e sobre a vida também agora de uma série de pessoas daquela cidade. Jesus se anuncia no verso 10, né? Já lemos o verso 10, não precisamos ler de novo, mas leia comigo João capítulo 7. João capítulo 7, verso 37 a 39. Um pouquinho mais adiante a gente já volta para o texto. Diz assim então, João 7, 37 e 39. Observe o paralelo. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber, os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Além dessa graça divina no interior do coração, há uma referência dessa água viva como o poder do Espírito Santo atuando no coração daqueles que crescem, para a salvação, para a libertação, para uma transformação de vida, para realmente um momento novo na história. Se vocês olharem João capítulo 3 e verso 15, quando então Jesus também conversa com o homem de forma ímpar, né? Separado, aquele que se chama Nicodemos, no verso 15, contando a respeito dele próprio, ou seja, de Jesus,
Ele diz assim: para que todo que nele crê tenha vida eterna. Essa é a função de Jesus. Trazer sobre a vida daqueles que estão em dificuldades, aqueles que estão sedentos, aqueles que estão entristecidos, aqueles que estão, por alguma razão, agora abatidos por esse mundo, por essa vida, pelas dificuldades da existência humana ou pelos seus próprios pecados, receberem um dom maravilhoso que só pode ser dado através de Cristo Jesus, a fonte de águas vivas. Não há outra maneira de receber esse presente, não há outra maneira de sermos transformados profundamente, como foi a vida dessa mulher, se não for através do Espírito Santo no nosso coração, se não for através dessa água viva que Jesus dá, se não for realmente através de uma obra maravilhosa que Ele se faz, ou que Ele faz em nosso coração. A mulher, ainda não entendendo, como disse eu, quer vantagens. Olha, então, para que eu não tenha mais sede, eu preciso ir buscá-la, dá-me dessa água. Mas ela não entendia que grande transformação viria no seu coração a partir das próximas palavras de Jesus. E graças a Deus, a missão de Jesus deixou um registro histórico diante de nós agora também, pela transformação dessa mulher. Ela não entendeu em primeiro momento, mas a obra de Jesus, o seu coração, maravilhosa, a ação de Deus na sua vida, fez com que ela fosse completamente transformada pela ação já do Espírito Santo no seu coração. E ela é uma mulher que, sofrida, com dificuldades sim na sua vida, pecadora também, mas agora transformada e salva através da obra de Cristo Jesus. E fica uma lição para nós que, primeiro sim, Jesus é a fonte de água viva, não há água viva em outro lugar. Nós não conseguiremos as bênçãos espirituais que provém de Deus e de Cristo em qualquer outro lugar do mundo, ou em qualquer outra pessoa ou instituição, a não ser nele próprio. Não pode ser encontrado em outro alguém. Só Jesus pode nos trazer essa condição. E, ao mesmo tempo, caso venhamos a estarmos sofridos, tenhamos tido algum problema, o pecado nos acometeu, Jesus é aquele que restaura o coração, restaura a vida e transforma pessoas por inteiro. E nós vamos perceber isso com mais alguns versículos a seguir à medida que nós vamos caminhando. Não é possível encontrar essa água viva em qualquer situação da vida, em qualquer circunstância temporal, ou seja, relacionadas a este mundo. Não. Só em Cristo você pode encontrar essa fonte de água viva. Só em Cristo Jesus. Elas ou ela, a água viva, ou o próprio Cristo, só vem em momentos onde nós precisamos realmente, temos sede de que Ele venha saciar as questões relacionadas ao nosso coração e ao nosso interior. Talvez algumas questões venham sobre a nossa vida porque não abrimos o coração como essa mulher. Talvez algumas coisas ainda precisam jorrar na nossa alma quando realmente quebrantados diante de Deus, reconheçamos o quanto somos carentes de Cristo Jesus e dessa água viva no nosso coração. Independente, inclusive, da situação em que nos encontramos, ou pensemos assim, independente de quanto o poço é fundo, ou talvez de quanto ele esteja vazio, ou até rachado, como disse o profeta, ou Deus disse pelo profeta. Não importa a situação em que estejamos, não importa as dificuldades do nosso coração, não importa o quanto triste estejamos, Cristo Jesus pode saciar a nossa sede e, sobretudo, a nossa sede espiritual, a sede do nosso coração. Ainda que tenhamos dúvidas sinceras como teve essa mulher, a ponto de aparentemente mudar a conversa ao mesmo tempo, mas expressar diante de Jesus sem nenhum temor aquilo que incomodava o seu coração, pois as questões dela não eram apenas pessoais, mas de fé, ou religiosas, se assim quisermos dizer, num bom sentido. As dúvidas a consumiam no seu coração, seu estado de vida não era o melhor, as questões relacionadas à fé a incomodavam, mas ela encontra-se com a água viva, e quando qualquer pessoa que seja, por mais profundo que seja o seu poço, encontra com a fonte de água viva ou de águas vivas, não tem como não ser. Realmente no seu interior fluem rios. Realmente a sua alma é lavada, regenerada e transformada
pelo poder de Deus que há no seu Filho Cristo Jesus, e pensando ainda na própria Trindade, que é emanado através do Espírito Santo nos nossos corações. Louvado seja Cristo, que nos deu, alguns de nós, talvez não, já nos deu, alguns de nós, essa graça maravilhosa, mas não que estaticamente, porque ela é uma água que flui constante. Não foi no passado apenas que as águas fluíram, mas pelo contrário, sempre que tenhamos sede, venhamos a recorrer àquele que é poderoso o suficiente para fazer em nós jorrar essa fonte de águas vivas. Em segundo lugar, o texto deixa claro que Jesus está atento às nossas necessidades. Para que necessidade mais individual do que essa? Jesus que veio para o povo judeu, Jesus que veio para as pregações a ponto de multidões ouvi-lo, e assim trazer uma mensagem a muita gente, à beira-mar, aos montes, em Jerusalém e em outras localidades, agora atravessa uma província, necessariamente a ele, para falar a uma única mulher, para dizer apenas a uma pessoa, um dos assuntos mais preciosos e mais poderosos de todo o universo humano, ou de toda a história do próprio Deus, com relação também à sua criação. Era necessário, por questões geográficas, não, mas ele quis passar lá por causa dessa mulher. Repito, uma mulher, e ainda, para piorar o caso, dentro desse contexto, uma mulher samaritana. Ele então toca na ferida da mulher. Ele vai falando desse rio, e quando ela se mostra interessada, ele então dá, de forma, no melhor sentido, o bote, como Jesus sempre fazia, vai lá e chama o teu marido. Jesus conhece todas as coisas. Ele não queria apenas fazer com que a mulher ouvisse algumas coisas relacionadas a essa questão da água viva, que já realmente era um extremo assunto, maravilhoso. Mas ele precisava tocar na ferida da mulher para curá-la primeiro. É isso que Jesus faz. Dentro das nossas necessidades, as questões mais íntimas da nossa vida, aquilo que mais perturba o nosso coração, aquilo que marca a nossa história, ou talvez em algum momento macula a nossa alma, mancha a nossa vida, aquilo que muitas vezes talvez nos seja difícil ou pesado, aquilo que realmente é uma necessidade íntima da nossa alma, talvez ninguém saiba, aquilo que realmente perturba profundamente o nosso coração, sejam questões relacionais, questões de vida, questões com relação a um casamento, por exemplo, a relação com os filhos, alguma coisa própria nossa, de satisfação pessoal, alguma coisa relacionada à autoestima da nossa vida, alguma coisa que sofremos no passado, as duras palavras, talvez, sofridas em algum momento da nossa história, talvez algo tão íntimo que nós não relatamos a ninguém, como um abuso, por exemplo, mas Jesus veio, e Ele vem para tocar a nossa ferida, mas com o único intuito, o intuito de sarar a nossa alma, de sarar as nossas dores, de transformar profundamente o nosso coração e assim mudar a nossa história. Jesus não faz nada para que venhamos, por alguma razão, a sermos expostos diante da sociedade, a sermos humilhados diante das suas palavras. Não, aqueles que têm sede recebem de Jesus uma fala especial, um toque concreto, uma promessa eterna, e mais do que tudo isso ainda, tudo isso juntos, e a sua presença poderosa no coração e na vida das pessoas que fazem com que sejam transformadas de forma muito especial. Aquela mulher vivia num deserto literalmente, precisava ir longe buscar água. Ela ia num horário que, como já disse, era um horário onde ela talvez não fosse tão encontrada, talvez tivesse algumas dificuldades com a sua sociedade. Uma mulher que tinha um vazio profundo na sua alma. A sua alma era um poço vazio, rachado, sem água espiritual nenhuma. Havia, pelo contrário, dúvidas, mas as dúvidas sinceras do seu coração a levaram a encontrar-se com o Senhor dos Exércitos, com o Deus de Jacó, aquele que tinha feito o poço. És tu maior que o nosso pai Jacó? Diz ela, bobinha, né? Mas sincera, porque ela não sabia.
E Jesus me responde: se tu soubesse, mulher, quem fala contigo, se tu soubesse. Se nós soubéssemos com quem estamos tratando, se nós tivéssemos realmente um vislumbre daquele que é o Senhor e Salvador da nossa vida, se nós tivéssemos realmente a ciência, não é que nós não temos, mas se nós, no nosso coração, em alguns momentos da nossa história, talvez em alguns momentos do nosso dia, pudéssemos projetar no coração quem é aquele que faz tão grandes promessas, realmente nós desfrutaríamos e beberíamos tanto dessa água que nós não temos ideia, porque é uma promessa, está para mim e para você. Haveriam menores dores no nosso coração, haveriam menores traumas na nossa alma, haveriam menores dificuldades com relação à nossa estima ou autoestima. Seríamos muito mais alegres, muito mais confiantes, muito mais cheios de graça, e faríamos como essa mulher que saiu deixando o cântaro, aquela água já não servia mais para ela, e ela então sai sem o cântaro, porque agora ela tem uma água viva a compartilhar com as pessoas que estão à sua volta. Jesus se importa com a minha e com a sua necessidade, não importa qual seja. Qual é a sua necessidade? O que é que mais perturba o seu coração e a sua alma? O que é que você precisa que Jesus o faça em algum momento da sua história? Se Jesus fosse necessário, é claro que Ele está presente, através do seu Espírito em nossa vida, mas necessário atravessar Camboriú e passar justamente por dentro dessa igreja nessa noite. E ao encontrar você, quais seriam as suas necessidades? Que perguntas você faria? O que incomoda o seu coração e você colocaria diante dele? Faria-lhe a pergunta: o que é que vai dentro da sua alma? Quais são os seus poços, cujas águas não saciam, cujas águas precisam ser constantemente buscadas, porque elas não suprem a sua alma, a sua necessidade, a sua vida, o seu coração, e fazem com que você sempre tenha sede na alma. O grande Deus marca a presença. E como diz o Salmo 113, aquele que é excelso, majestoso, soberano sobre todas as coisas, é aquele que se importa com as nossas necessidades, que levanta pessoas do monturo, aquele que olha dos céus e faz com que a mulher estéril, inclusive, diz o Salmo, seja alegre, mãe de filhos. Ou seja, aquele que é soberano sobre todas as coisas, que é grandioso, como nós cantamos, Criador dos céus e da terra, das estrelas, de corpos celestes tão gigantescos que nós não temos ideia dimensional do que é, mas olha para uma mulher que tem um desejo de ter filho, que olha para uma alma cansada, que olha para aquele que está fadigado, para aquele que precisa de forças, para aquele que precisa de renovo na fé, para aquele que realmente precisa da graça de Deus para o sustento da sua alma. Esse é o nosso Deus, e é por isso que Ele enviou o seu Filho por mim e por você, e também por essa mulher samaritana. E é por isso que, diante de tantas obras a serem feitas, Jesus sai da Judéia, vai para a Galiléia, mas era necessário atravessar a província de Samaria. Pela nossa vida, Deus faz coisas tremendas, muda o curso da história, destrói nações inteiras, faz, pensando um pouquinho mais cientificamente agora, a terra parar, inclusive, se necessário, como Josué orou. Abre o Mar Vermelho, abre 2 vezes o Rio Jordão, cura infinitamente uma série de pessoas, faz coisas maravilhosas, somente para mudar a nossa história e mudar a nossa vida. Jesus está atento às nossas mais íntimas necessidades, e por mais, na nossa visão, pequenas que sejam, Jesus está atento a cada uma delas. Nós temos um Deus que tem prazer em cuidar da nossa vida. Terceiro lugar, a primeira coisa que aprendemos é que Jesus é a água viva. Em segundo lugar, que Ele está atento às nossas necessidades. E em terceiro lugar, que a cura estabelecida por Jesus, como Ele faz na mulher samaritana, abrange todas as áreas da vida. Isso é o mais maravilhoso da palavra de Deus. Eu já falei isso aqui, vale repetir, e vou ter que sempre falar, porque é uma realidade e ela tem impacto profundo na nossa vida quando nós olhamos a Escritura com esse entendimento. Quando Jesus cura aleijados,
quando Ele cura os cegos, quando Ele cura os surdos, quando Ele cura os mudos, quando Ele faz uma obra física na vida das pessoas que tinham as suas necessidades, as quais Ele olhava muito bem. Jesus não cura apenas a enfermidade física, o que muita gente hoje ainda insiste, né? Falando muito da cura física. Sim, é muito bom ser curado. Estar doente é horrível, né? Pegamos dengue esses dias e, meu Deus do céu, a gente até pensa que aquele é o nosso estado real de vida, que a gente é assim fraco, que a gente é assim adoentado, que a gente não consegue fazer nada. Aí quando vem a melhora, a gente começa a comparar, meu Deus, eu estava realmente muito mal, porque aquilo não era a minha vida, né? Realmente eu sou, quando estou com saúde, uma pessoa totalmente diferente. E ter falta de saúde é terrível. A gente deve estar ficando velho, né? Porque a discussão da gente lá em casa, até com o Mário também, é assim, meu Deus, como é bom ter saúde, né? Uma das coisas melhores do mundo. Não vale dinheiro, não vale nada se não tiver saúde. Papo de já mais idoso, né? O jovem não pensa nisso. E realmente a saúde é essencial. E Jesus sabia e saía curando pessoas, transformando a vida física daquela gente. Mas não só por isso. A transformação física da saúde, ou a retirada da enfermidade, né? A cura, o milagre, é para que, acima de tudo, a alma da pessoa seja transformada. A cura é para, acima de tudo, que a pessoa tenha transformações em todas as áreas da sua vida. A gente geralmente elenca, né, um homem como uma pizza fatiada, né? Tem a área relacional, aí tem a área profissional, tem a área espiritual, e tem uma série de áreas, emocional e assim por diante. A gente fatia, mas o homem é por inteiro. Não existe absolutamente nada na nossa vida que, estando em desarmonia, faça com que o resto fique bem. Quando Jesus cura a saúde, é porque Ele sabe que o homem é interligado em todas essas áreas, e a partir da cura da sua saúde, algumas transformações começam na sua vida, principalmente no tempo bíblico, onde já expliquei em alguns momentos que alguém que era cego, aleijado, surdo, mudo e assim por diante, não tinha acesso, muitas vezes, à vida espiritual, porque não podia entrar no templo, porque os doentes eram considerados pecadores, fizeram alguma coisa para nascer cego, nascer aleijado e assim por diante. Não tinham acesso, porque a gente sabe quando não tem saúde, não tem mesmo acesso a uma vida profissional, a um comércio. Não poderiam comercializar, inclusive alguns, quando tinham lepra, por exemplo, eram expulsos da cidade, ficava fora da cidade. Não tinha acesso à cidade, ao meio comercial. É por isso que haviam também muitos mendigos e pedintes de esmola, porque eles estavam lá e não tinham como se alimentar, precisavam de esmola nas portas da cidade. O cego Bartimeu estava onde? Na porta, na entrada de Jericó. Viviam tudo às margens da sociedade. A enfermidade não era como hoje, a não ser que seja contagiosa, né, que a gente precisa ficar isolado. Não, qualquer coisinha, e eu já disse isso, né, lepra, por exemplo, não é como hoje, já tem a lepra. Não, qualquer coisinha, aparecia um sinal na pele, opa, lepra, sai fora, vai ficar longe da gente. Deu um vermelhidão, não importa o que é, lepra, tudo era lepra. Era um nome para generalizar várias doenças, que não tinha condição medicinal e científica para descobrir, então tudo era considerado lepra, pode ser contagioso, vai viver as marcas da sociedade. Esses homens e mulheres, né, o relato é mais de homens inclusive, eram pessoas que não tinham vida familiar, viviam longe da sua família, tinham uma vida miserável, alguns deles por estarem realmente afastados da sociedade. E quando Jesus vem e entra com um milagre, uma providência, uma cura, você imagina, não é apenas o corpo físico que melhorou agora, mas há uma série de áreas que são restauradas, como a dessa própria mulher, embora não enferma fisicamente. Quando Jesus cura a sua alma, ela se transforma numa mulher totalmente nova. Nós não temos todos os desfechos da história do que aconteceu com ela, mas certamente, como um efeito cascata, houve transformações profundas na vida e na história daquela mulher, pois ela, diante do seu povo, começa a testemunhar de um Messias. Agora ela é uma nova vida. E é isso que Jesus faz quando Ele olha as nossas necessidades e entra com providência, em qualquer que seja. A ideia, né, ou o desejo, a vontade do Senhor é mudar profundamente a história da nossa existência. Não há nada que Jesus não faça na nossa vida, no nosso coração e na nossa alma, que não seja para realmente mudar a nossa história.
É mudança profunda e transformacional ilimitada na nossa existência. Às vezes a gente só diz assim, faz isso, né? Cura aqui, faz aquilo ali, a gente nem pensa num propósito. E Deus não faz sem propósito. Não é que quando Ele não faz, Ele não te ama. Não é que você está pedindo alguns anos e algumas coisas não acontecem. Mas é que quando Ele fizer, é para realmente produzir transformações tão profundas e tão relevantes que faz com que a nossa história seja realmente sacudida de forma profunda e maravilhosa. De forma profunda e de forma maravilhosa. Um processo gradual de reconstrução da vida. Aí você diz, não, mas Jesus já fez um monte de coisas por mim, graças a Deus. E é por isso que você está aqui, inclusive, nessa noite. E é por isso que, através daquilo que Jesus fez na sua vida, você pode seguir a jornada, assim como essa mulher também o fez. E nós vamos ver em seguida. Quando eu não li o verso 28, deixa eu ler com você aqui um instante, diz assim, quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, e ela veio compartilhar o que ela falou. Eu não disse, mas agora eu lembro que mencionei também, que é desse nosso ponto 3. Então, relembrando, indo para o ponto 4 e final. Primeiro, a lição que aprendemos é que Jesus é a fonte da água viva. Segundo lugar, que Jesus está atento às nossas necessidades. Em terceiro lugar, que a cura estabelecida por Jesus abrange todas as áreas da nossa vida. Todas, sem exceção. A cura é completa. Sempre que Deus age, é para realmente mudar a nossa história e a nossa vida. Pergunto mais uma vez, antes de ir ao ponto 4, qual é a situação que você enfrenta, a qual você quer que Jesus faça alguma coisa nessa noite? A qual você espera um milagre de Deus? Quarto e último lugar, as experiências com Jesus precisam ser compartilhadas. Uma das coisas maravilhosas quando Jesus restaura a vida de alguém, aconteceu em vários momentos da Escritura, é como dessa própria mulher. Embora em alguns casos Jesus dê algumas instruções diferentes, aqui o que acontece é que essa mulher não aguenta no seu coração, ela encontra um tesouro e ela precisa compartilhar com a sua aldeia, com a sua cidade o que estava acontecendo. Ela não consegue conter dentro dela a água viva. É por isso que os rios fluem, porque esbordam ou transbordam dentro do nosso coração, a ponto de, quando percebemos aquele a quem realmente nós temos no nosso coração e na nossa vida, impossível guardar para si próprio tão grande maravilha. E essa mulher, penso eu, conjectura minha, se ela era conhecida da cidade, ela poderia ter um risco das pessoas dizerem assim, olha, essa mulher é muito estranha, né? Uma mulher que já teve um monte de marido, uma mulher que não é bem vista socialmente, uma mulher que às escondidas, embora era no meio-dia que ela ia, mas às escondidas da sociedade vai tirar água um pouco mais tarde, para não ir junto dos outros, uma mulher que tem as suas problemáticas, o que ela tem para nos dizer com relação a qualquer outra coisa que não seja boa? Ela corria esse risco. Mas a graça de Deus estava tão profundamente enraizada agora já no seu coração, que ela não consegue se segurar, ela é obrigada a dizer aquilo que ela vive. E uma das coisas maravilhosas da história dessa mulher, a qual ela compartilha com esses homens, com a sua cidade, é de que ela diz assim, olha, ele me tem dito tudo o quanto tem feito. Eles sabiam da história dela. E ela conta, não um tratado teológico, ela conta, não um compêndio relacionado às estruturas religiosas. Ela mesmo que ouviu falar do monte, não conta a respeito dessas coisas. Ela só diz uma coisa, aquilo que ele fez na minha vida, aquilo que veio ao encontro da minha necessidade, aquilo que veio realmente a trazer ao meu coração, agora, uma cura a qual jamais encontrei em qualquer outro lugar, a trazer à minha alma uma água que sacia a sede do coração e da vida, a que traz refrigério diante das necessidades. O salmista Davi, quando escreve o Salmo 23, ele diz, guia-me as águas de descanso, águas que fluem
águas que transformam, águas que mudam o coração. E agora aquela mulher que antes sofrida, antes talvez discriminada por alguma razão, que foi olhada com um olhar torto pelos discípulos, que se admiraram de Jesus, estava conversando com ela, agora é uma mulher mensageira, que proclama a graça de Deus, que proclama a glória de Cristo, que fala realmente da ação de Deus na sua vida. Uma mulher talvez em algum momento amargurada, uma mulher que começa discutindo com Jesus, uma mulher que estranha a sua presença ali, uma mulher que realmente não quer dar conversa para ele em algum momento, ele que começa a puxar assunto. Agora é uma mulher que não se cala, é uma mulher que não se contém, é uma mulher que tem muita coisa a dizer, é uma mulher cuja vida e cuja alma foi transformada, é uma mulher realmente que na sua essência e no seu coração jamais se tornou a mesma a partir daquele encontro com Jesus. E é isso que Jesus faz na nossa vida. E nos chama a compartilhar as experiências que nós temos. E todos nós, sem exceção, temos experiências e alguma história para contar. E Deus não nos pede que venhamos a elaborar, como já disse, um tratado teológico, absolutamente nada disso. Um discurso que fala de teologia profunda, não. Apenas dizer aos homens, às pessoas, que realmente há um Deus que cuida de nós, há um Deus que age nas nossas necessidades, e há um Deus que transforma a nossa vida. E é nessa condição que realmente os nossos lábios devem se abrir e proclamarmos que há um rio, ou que há águas vivas disponíveis àqueles que creem e àqueles que se achegam no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E de repente, já como uma bola de neve, os homens da cidade começam a crer. Jesus passa lá 2 dias e o coração deles começa a ser mudado e transformado. E muitas pessoas, diz o texto, creram em Jesus, receberam a mesma promessa. E é isso que Deus quer fazer através da minha e da sua vida. Há alguns momentos em que Jesus fala com pessoas no sentido particular, como fez com essa mulher. Mas é a partir daí que começa o grande efeito. Quando aquele que conversou com Jesus em particular, aquele que recebeu uma dádiva dele, começa agora com os outros a compartilhar as benesses de Deus sobre a sua vida, que um grande efeito alcança uma multidão de corações. Que eu e você, nessa noite, possamos assim pensar, no desejo nosso de que Deus supra as necessidades da nossa vida, uma vez alcançados por sua graça, a sermos esses mensageiros do Senhor, a dizer a este mundo que sim, há uma promessa e há águas vivas disponíveis naquele que cura, naquele que sara, naquele que restaura, naquele que transforma, naquele que produz nos nossos corações coisas maravilhosas, inimagináveis por este mundo e por essa sociedade, que não é encontrada em nenhum outro lugar a não ser em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pergunto para encerrarmos e orarmos. Primeiro, há alguma necessidade no seu coração? Você tem sofrido na sua vida? Você tem sofrido nos últimos dias? Há alguma coisa íntima e particular que você precisa colocar diante de Jesus? Ele tem interesse em você. Ele conhece as suas necessidades e tem interesse, inclusive, em curar você. Não especificamente apenas a área necessitada, mas realmente transformar a sua vida por completo e mudar a sua história. Para que você possa, a partir daí, dizer a este mundo, sim, há um Deus que muda pessoas, há um Deus que transforma histórias, há um Deus que promove milagres e curas para a sua glória, há um Deus que tem, através de Cristo, seu Filho, através do Espírito Santo enviado, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esse Deus está presente, Cristo está aqui. Digo eu, ousadamente, lhe é necessário estar conosco, porque esse é o seu prazer. Por isso toda essa obra de salvação, todas essas histórias que nós conhecemos, porque Jesus tem um desejo de mudar e transformar a nossa vida. Vamos orar? Feche seus olhos por um instante.
sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Nesse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Neste amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Neste amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Vamos ficar de pé, queridos. Obrigado, Jesus. Quero desafiar você, se você desejar sair do seu lugar e vir à frente, você que quer colocar algo diante do Senhor, faça nessa hora, durante essa oração, toda a sua vida, todas as suas necessidades e tudo que se passa na sua alma. Pode vir à frente para nós estarmos orando por sua vida nesse instante. Pai querido, obrigado, Senhor. Te agradecemos por essa história, pela vida do próprio Jesus e dessa mulher, por esse relato, Senhor, tão impactante, ó Deus, também tão empolgante. Relato esse, ó Deus, ímpar na Escritura. Relato esse, ó Deus, que mostra muitas realidades a respeito da fé, do amor de Deus sobre a nossa vida. Alguns destacamos nessa noite, Senhor, para a nossa meditação. Mas mais do que todas essas coisas, saber que o Senhor está presente conosco nessa noite, que tem interesse, ó Deus, nas nossas causas, que conhece as nossas situações, a nossa vida e o nosso coração. Ó Pai querido, nessa hora da noite, te entregamos juntos, ó Deus, no teu altar, as nossas necessidades mais íntimas, ó Deus, aquilo que aflige a nossa alma, aquilo que nos causa interrogação muitas vezes, aquilo que parte do nosso coração em alguns outros momentos, ó Deus, aquilo que realmente, ó Deus, traz a nossa alma, meu Pai, às vezes alguma tristeza, algum desconsolo, aquilo, ó Deus, que marca a nossa vida, Senhor, de forma muitas vezes negativa, mas nessa noite, mais uma vez, reconhecendo o teu amor, reconhecendo essa graça que emana de Cristo, reconhecendo as promessas, ó Deus, de uma vida totalmente nova e diferente, não só para aqueles, ó Deus, que nunca a tiveram, Senhor, mas aqueles que já caminham na fé e precisam de ânimo, Senhor, forças e restauração no seu coração. Aqueles que abatidos, ó Deus, pelas duras lidas da vida e que precisam da tua graça, Senhor. Pai querido, nessa noite enche o nosso coração. Que teu Espírito Santo, ó Deus, transforme a nossa alma, transforme a nossa vida, a nossa maneira de pensar.
Que a alegria, Senhor, brote no nosso rosto, na nossa alma, Senhor. Que o desejo imenso de te servir, ó Deus, esteja na nossa vida. Que a certeza plena, Senhor, de que Tu estás conosco todos os dias. E de que sim, mesmo soberano, Senhor, sobre todas as coisas, mas importa-se o Senhor com as nossas causas, com a nossa vida, e está conosco todos os dias, nos conduzindo, Senhor, e nos levando diante da Sua vontade, ó Deus, até que nos encontremos para sempre com o Senhor. Pai querido, reconhecendo, meu Pai, que o Senhor realmente, através de Cristo, faz essa grande obra na nossa vida, nos entregamos às Tuas mãos mais uma vez. Abençoe, Senhor, cada coração necessitado. Abençoe, Senhor, cada alma, Senhor, que precisa da ação e da Tua graça. Enche os corações, ó Deus. Traz, ó Deus, nessa noite, traz a cada um deles ânimo, Senhor, e força. Reanima, Senhor, e fortalece a alma dos Teus filhos, ó Pai, para que, como a mulher samaritana, Senhor, uma vez sendo cheios da Tua graça, uma vez, ó Deus, tendo nos seus corações já inclusive rios que fluem, Senhor, para a vida eterna, abram seus lábios bem alto, glorifiquem ao Senhor, exaltem ao Deus de Jacó, compartilhem, meu Deus, as experiências que o Senhor lhes dá dia a dia, Senhor, de provisão, de cuidados, ó Deus, de transformação da alma, Senhor. Pai querido, faz essa obra sobre a nossa vida e no nosso coração nessa noite, para que proclamemos, ó Deus, os Teus benefícios, o Teu amor a esse Cristo Jesus maravilhoso, a essa salvação que emana dele para a nossa vida. Não, ó Deus, porque temos muito conhecimento teológico, mas pelo contrário, porque o Senhor nos dá experiências concretas de vida contigo, em cada momento do nosso dia a dia, e sim, experimentemos, ó Deus, a todo tempo essa Tua graça sobre nós. Oramos assim, meu Deus, e colocamos a nossa vida nas Tuas mãos nessa noite, as nossas necessidades diante de Ti, em nome de Jesus. Sobre a pista vida, na boca, diga ao seu irmão, nenhuma maldição te alcançará. Porque eu sei que Deus diante a ti uma manancial cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus diante a ti uma manancial cujas águas nunca cessarão. amém. Pode sentar-se um pouquinho, queridos. Deus assim abençoe a vida de cada um de vocês nessa noite, tá bom? Passar os avisos para nós orarmos encerrando, lembrando que após o nosso culto temos o nosso cafezinho, né? Todos são convidados, nossos visitantes inclusive, a estarem conosco nesse instante. Os avisos semanais nós temos sempre na segunda-feira no Saída do Coral às 20, na terça, oficina Dorcas, né? Se reúne aqui no Salão Social, trabalho manual das mulheres. A reunião de oração será aqui na igreja nessa terça-feira, e na quarta nós temos às 15 horas o momento ano da nossa SAF. Quinta-feira, né? Temos o nosso culto da restauração às 20, além de que ao longo do dia algumas das irmãs nossas partem para a missão Caiuá, né? Juntos ali de ônibus que sai de Itapema, para mais uma vez neste ano estarem visitando ali aquela missão, tá bom? E como já publiquei no nosso canal, a irmã Renate, né, que estará inclusive indo também até aquela localidade, pediu se alguém pudesse doar algumas, principalmente valor financeiro, né, irmã Renate, R$10, 20, o que você puder, né? Pode ser qualquer pedacinho, não tem problema, 2 também vai. A ideia é arrecadar aproximadamente R$1.000, porque sempre que elas vão, elas levam, né, algum docinho, guloseimas para as crianças indígenas, que quando o ônibus já chega, elas mesmo já se achegam ao ônibus esperando receber alguma coisa, né? Então tem sido uma prática constante e elas não querem ir de mãos vazias também nessa viagem, tá bom? Então se você quiser ajudar e puder, procure a irmã Renate aí após o culto, ok? Sexta-feira, encontro empreendedores aqui na igreja, às 20 horas. Se você nunca veio, participe, né? Tem sido muito bom para aprendermos e crescermos juntos, né? Não importa a sua profissão, tá bom? Ah, mas eu sou dona de casa, venha também, que tem muitas coisas boas que não são só para aqueles que estão ativamente empreendendo, mas têm desejo ou até mesmo precisam de alguma instrução
às vezes inclusive financeiro, como tivemos da vez passada, né? Quando uma moça do Banco Sicredi esteve aqui trazendo várias orientações com relação à questão financeira. Domingo, então, nós temos o nosso culto dominical e também o nosso culto da família, tá bom, queridos? Uma coisa que eu gostaria de dizer à igreja, né, agradecer aos irmãos, foi pelo nosso culto que tivemos com o reverendo Hernandes na casa de madrinha, né, na terça-feira, onde tínhamos muitas pessoas, muitos visitantes. Tudo deu certo, graças a Deus, com a colaboração dos nossos irmãos, dos nossos presbíteros, dos diáconos também, e muitas pessoas ajudando, não só no que concerne a preparação, porque foi mais simples, já que o local era bem preparado, né, com relação às cadeiras, mas estando por ali conosco, né, apoiando, na própria terça-feira também. Parabéns a todos vocês e muito obrigado, né, a cada departamento, os irmãos da recepção, também o grupo de louvor, que por ali então estiveram ajudando nesse evento. E foi uma bênção, né? E mais uma vez uma grande bênção. Nós devíamos ter mais ou menos, tinha 350 cadeiras e tínhamos pessoas de pé, talvez umas 380 pessoas, né? Nessa faixa de quantidade. Então foi muito bom mesmo, né? Vários pastores, foi ótimo. Na quarta-feira tivemos o jantar dos namorados, né? Que foi também um momento muito especial da vida da igreja, com 40 casais reunidos aqui no centro da cidade. Tivemos um jantar maravilhoso, tivemos realmente um momento entre os casais especial, né? E tivemos inclusive um pedido de surpresa de casamento, né? Foi maravilhoso também. E só para constar, né, ontem tivemos o privilégio, eu e a Eder, de participarmos também do jantar de namorados da Igreja Presbiteriana de Brusque, onde fui dar uma palavra. Estivemos lá com eles também pela noite, onde tínhamos 25 casais lá, tá? E é isso aí, meus irmãos. Acho que não esqueci de nada, né? Dos avisos e também dos agradecimentos. Eu quero fazer essa oração final. Na verdade, tem vários motivos, né? Inclusive, a gente foi fazer foi dar essa palavra lá em Brusque, porque o pastor de Brusque, o reverendo Wellington, que esteve conosco aqui, mas já faz um tempo, ele precisa fazer uma cirurgia. São 4 ou 6 safenas, vai depender de quando abrir, mas pelo menos 4 precisa, e 2 mamárias. E ele é jovem, tem 51, é jovem, né? Tem 51 anos, e eu estou beirando 50, então ele é jovem, né? E não tinha data certa de cirurgia, então será que vai estar no jantar, será que não vai estar? Por fim ele estava, mas ele está em descanso, está em licença, para se cuidar. E a cirurgia foi marcada então para quarta-feira, dia 19. E eu disse que oraríamos por ele aqui na igreja, então nós vamos fazer essa oração pelos enfermos, já aproveitando também colocar o nome do reverendo Wellington. Orar pela viagem das mulheres que vão participar então dessa viagem missionária, Missão Caiuá. E também eu queria orar pelo Tiago e pela Isabel, né, que foi o casal que noivou no jantar dos namorados. Então eu vou pedir para que os irmãos do Ministério de Casais possam acompanhar o Tiago e a Isabel e subirem aqui em cima, tá bom? A pena que o Vanderlei e a Ângela não estão hoje, né? Mas eu quero convidar então o Jair e o Luiz, o Raul e a Kézia, se a Kézia puder, porque tem o Levi, começarem acompanhando o Tiago e a Isabel e subirem até aqui. Os nossos presbíteros também podem viajar. Eu quero chamar então as mulheres que vão viajar para estarem aqui conosco também, aqui em cima. A irmã Renate, a irmã Luísa, a Viviane. Mais, a Maria também vai. Maria, que legal. Tem mais alguma mulher presente que vai estar na viagem? A Andréia e a Lili não está, né? As mulheres podem vir à frente. Muito bem, é isso aí. Eu quero antes, a lista aqui, não sei se dá tempo, eu vou falar as listas antes, pode ser? A visualização vai ser melhor, pelo menos. Muito bem, né? O irmão Osias e a irmã Célia completaram no dia 13 de junho 49 anos de casados, né? E era um casal que tinha mais idade de casamento no nosso encontro também, né? Deus abençoe, tá bom? Vocês também, né? Então, meus amados, deixa eu agradecer aos visitantes antes de nós fazer a oração final, tá bom? Quero agradecer o Luan e a Daiane mais uma vez. Deus abençoe vocês, queridos. Muito obrigado pela presença, tá bom? Agradecer a Sandra que está lá atrás, é a primeira vez que ela está presente. Ela está com o seu filho, só não sei se é o Carlos ou o Tiago. É o Carlos, é o filho dela, e o Tiago é amigo do Carlos, né? Sejam bem-vindos também, queridos. Muito obrigado pela presença de vocês. Aqui ao lado da irmã Ednete tem um casal que eu não pedi o nome, né? Mas Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença também, tá bom, queridos? Deus abençoe, tá bom? Depois, se quiserem deixar o nome com a gente, façam isso, né?
Ao lado também da irmã Iraci, tem mais uma pessoa. Deus abençoe, querida, né? Como? Ah, é a Verinha, né? Ela disse que, para aqueles que a conhecem, é a Verinha, mas é a primeira vez que ela está na igreja. Então seja bem-vinda, Deus abençoe você, muito obrigado pela presença também, né? É Veridiano o nome dela. Bom ver a irmã Lúcia, né? Irmã Lúcia, sentadinha ali, ela fez cirurgia recente do seu joelho, né? E sai em plena recuperação. E hoje, depois de algum tempo, está conosco na igreja, né? Deus abençoe sua vida. Tínhamos também o filho do Léo, né? Léo que está lá atrás também com umas criançadas. E também a dona Ruth, mais uma vez com a gente, né, dona Ruth? Deus abençoe a senhora que nos ensina também, tá bom, querido? Acredito que lembrei de todos, né? Os demais já são da casa, já caminham com a gente, né? Já estão conosco. Vamos ver o Clésio e a família também. Deus abençoe eles, tá bom? Então nós vamos orar, tá? Oi, quem que eu esqueci? Ah, então já falei, é o Carlos e o Tiago. É isso. Então a Peggy da outra vez, né, fez um elogio. Aqui os meninos do louvor estavam todos juntos cantando naquele domingo, que era domingo de ceia, né? Inclusive quando ele estava presente naquele dia. E aí hoje ela está relembrando que mais uma vez eles estão aqui, todos louvando ao Senhor, que é gratificante e cheio de alegria para o nosso coração, né? Obrigado também, né? Então vamos orar, queridos. Eu gostaria que, vou convidar os presbíteros a fazer essa oração. Eu vou pedir ao presbítero Hilário que ore pela viagem das mulheres. E depois então o presbítero Valdir possa orar pelo Tiago e pela Isabel, conectados ali, né? E noivaram no nosso jantar de namorados. E vou pedir ao presbítero Daniel ainda que faça oração pelos enfermos, lembrando o reverendo Wellington. Pode ser? Oremos então, nessa ordem. Eterno e soberano Deus, primeiramente nós te louvamos, Pai. Te damos graças por esse encontro, por tua graça, por tua misericórdia, por tua bondade e pelo banquete da tua palavra que foi ministrado desta noite aos nossos corações, ó Pai. Reconhecendo, ó Deus, que esta água viva que nos transformou, que nos restaurou para a honra e para a glória do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus. E quero também, ó Deus, tenha as tuas mãos na vida da Safra, ó Deus, essa qual vão ter essa missão, ó Deus, de visitar aquelas aldeias, mas que elas, ao chegarem lá, ó Deus, elas possam, Deus, levar junto a tua palavra, ó Deus, para que eles possam ser moldados por esta água viva que foi ministrada aqui nesta noite, ó Deus. Mas que o Senhor possa estar orientando e capacitando a cada liderança, a cada irmã, Deus, que for até lá nesse local, ó Deus. Guarda elas, ó Deus, tanto na sua ida quanto na sua volta. Estenda as suas mãos sobre a vida delas, Deus, guardando e levando elas em segurança, ó Deus, para que tudo seja naquele local para a honra e para a glória do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor derramado nos nossos corações, ó Pai. Esse amor também, ó Deus, que atinge a nossa vida e faz com que nós possamos viver, Senhor Deus, aquilo que o Senhor criou um dia, que é o casamento, a união de um homem e de uma mulher, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do Tiago e da Isa, Senhor Deus, que tem vivido esse tempo na sua vida, Pai. E agora, Deus, eles noivaram, reafirmando assim essa aliança um com o outro, Senhor Deus. E nesse instante, que a graça do Senhor esteja derramando sobre eles uma bênção especial, que é o amor profundo, um amor intenso, um amor respeitador, um amor que corre junto, que caminha junto, Senhor Deus. Um amor, Senhor Deus, que nunca possa enfraquecer, mas um amor que ao passar dos anos possa cada vez mais aumentar nos seus corações e eles possam viver eternamente, Senhor Deus, juntos, ó Pai, unidos nessa união que eles prometeram um para o outro, Pai. Repreende, ó Deus, tudo aquilo que possa vir ao contrário. Eu sei, ó Deus, que nessa união lutas aparecem, dificuldades aparecem, empecilhos, barreiras, ó Pai, muitas vezes se levantam na vida de um casamento, Senhor Deus,
mas o Senhor possa repreender, o Senhor possa ser o bálsamo, o Senhor possa, Pai amado, estar presente continuamente na vida desse casal, Pai. É assim o nosso desejo. Por isso nós te invocamos, Senhor Deus, nessa noite na vida desse casal, Pai. Queremos também, ó Deus, te agradecer pelo irmão Osias e a irmã Célia, Senhor Deus, que completaram mais um ano, nos seus 49 anos de casamento. Prova que o Senhor abençoou esse casal, é prova que o Senhor dirigiu, é prova que o Senhor está com eles, ó Pai, a todo o tempo da sua vida. Conhecendo, Senhor Deus, a vida desse casal, nós sabemos de quantas dificuldades esse casal já passou na sua vida, quanta luta, Senhor Deus, mas aqui estão, porque o Senhor preservou o amor, o Senhor preservou a vida, e o Senhor guardou esse casal até esse presente momento, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Continua abençoando, continua derramando a tua graça, continua, Senhor Deus, amparando, continua fortalecendo, Senhor Deus, que eles possam, Pai amado, nessa idade toda, mas ainda possam, Senhor Deus, amar profundamente um ao outro, Senhor Deus, com amor intenso, com amor que vem de Cristo Jesus para a vida desse casal, Pai. Tua palavra nos diz, ó Pai, que nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja, e que o Osias, ó Pai, e nós demais casais possamos alcançar esse amor no nosso coração, Pai. É assim que nós te rogamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, ainda diante da Tua presença, Pai, crendo que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que ouve as nossas orações, o Deus que atende o clamor da Tua igreja, Senhor. Por isso agora, Pai, nós unidos como igreja, como corpo de Cristo, unidos no Senhor, Deus, Tua palavra fala que aquilo que em Ti é ligado na terra também é ligado no céu, Senhor. Por isso, nós agora como igreja queremos clamar diante de Ti, Senhor, sobre a vida do reverendo Wellington, clamando a Ti, Senhor, sobre a sua saúde, Pai, sobre o seu coração, sobre todo o seu corpo, Pai, tudo aquilo que compreende, ó Pai, o seu organismo, que o Senhor possa, de uma forma toda poderosa, Senhor, entrar com providência, Pai, naquela situação ali, Senhor, que o Senhor possa tomar a frente, Pai, da equipe médica, do anestesista, ó Pai, do cirurgião, do enfermeiro, ó Pai, toda a equipe, que o Senhor possa ser conduzida, dirigida e orientada por Ti, Senhor, para que o Teu filho, Pai, possa ter um tratamento, ó Pai, adequado para aquilo que ele precisa, Senhor, e para que ele possa lograr isso na cirurgia, Senhor, para a alegria da sua vida, da sua família, mas para acima de tudo, Deus, para a glória do Teu nome, Deus, que o Teu nome possa ser mais uma vez exaltado e glorificado naquela vida, Pai. Nós oramos a Ti e clamamos o sangue, Pai, curador e restaurador do Teu Filho Jesus, ó Deus, sobre aquela vida, Pai. Nós oramos a Ti gratos, confiando e crendo na vitória, no nome santo de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Irmãos, é bom ver o Fagner também, a família. Deus abençoe, queridos. Recebei a bênção, meus amados, e o amor do Senhor nosso Deus, também a graça maravilhosa e especial de Cristo Jesus, bem como também as consolações, o conforto e as águas vivas que vêm do Espírito Santo, meus amados, sejam sobre vós, a vossa casa, sobre a vossa família e também sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Dê um abraço aí no seu irmão. Deus abençoe. Parabéns também ao nosso Ministério de Casais, pelo jantar dos namorados, que foi excelente. Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos ao nosso cafezinho.